segunda lista. Como é que você analisa, hein, Josias, essa elaboração dessa segunda lista? A gente sabe das dificuldades, né, da dificuldade em fazer isso. Ele disse, é prematuro falar numa segunda lista, mas estamos acompanhando os pedidos desses brasileiros. Ainda há 50 brasileiros ou parentes, né, lá na faixa de Gaza, nessa situação que ele descreve como uma catástrofe humanitária. A formação dessa lista, Fabíola, dessa segunda lista, é um fato esperando na fila para acontecer, porque a guerra está em curso, os conflitos estão se recrudescendo, e à medida que o conflito fica mais agudo, quem não considerava a hipótese de deixar a faixa de Gaza, por qualquer razão, razões familiares, apreço pelo território, qualquer outra razão, vai se impondo a questão da sobrevivência. Então, é possível que pessoas não quiseram fazer parte da primeira lista, essa que resultou na repatriação de 32 pessoas, entre brasileiros, palestinos, parentes. É possível que se forme uma segunda lista. Isso é um fato, é um dado da realidade, né? Então, o governo precisa trabalhar com essa hipótese, mas pelo que nos disse o embaixador, eu até imaginava que seria mais complicada a gestão de uma segunda lista, a negociação de uma segunda lista, mas o embaixador nos diz, e é preciso que confiemos na palavra dele, porque ele está observando a situação de perto, que não será tão complicado. Então, estamos diante de uma decisão de governo. O governo já se mostrou sensível a ponto de repatriar mais de 1.400 pessoas, não será, não sonegará o mesmo tipo de solidariedade a mais 50 brasileiros ou parentes palestinos próximos das famílias brasileiras que ainda estão em Gaza. Foram 1.477 pessoas até agora, mais 50 é um voo adicional. Então, quero crer que o governo brasileiro não será insensível a ponto de não repatriar mais 50. Se o embaixador diz que é simples a negociação, é só esperar, porque essa lista virá. A guerra, mantendo-se no ritmo em que se encontra, muito provavelmente outras pessoas desejarão sair daquela região. Bom, estamos em contato agora com o embaixador, que também atuou diretamente nessa negociação. Ele é embaixador do Brasil no Egito. Está conosco ao vivo o senhor Paulino Franco de Carvalho. Conosco nessa entrevista também Thales Fari e Josias de Souza. Olá, embaixador Paulino, muito obrigada por aceitar o convite, estar aqui ao vivo conosco no UOL. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabíola. Estou aqui à disposição de vocês, Josias, Thales, para responder às perguntas que me fizerem. Muito obrigado. O que foi mais difícil nessa negociação, embaixador? A gente que ficou acompanhando o drama de de todos os embaixadores que estavam diretamente envolvidos nisso aqui, algumas vezes falamos aqui com o próprio embaixador Candeias ou pelos bastidores mesmo. E eu queria saber do seu lado aí, o que foi mais difícil para trazer esses brasileiros de volta aqui para o Brasil? Enfim, esse processo durou aí 5 semanas praticamente, ou não, mais de um mês. No início aí do conflito, a partir do dia 7, nós tínhamos a percepção, que se viu equivocada depois, que nós poderíamos resolver isso de uma maneira simples. Até porque, digamos, a faixa de Gaza ela não estava totalmente fechada. Os controles aí exercidos, seja pelo Egito, seja indiretamente por Israel, eram ainda relativamente suaves, digamos. Mas com o recrudescimento do conflito, com a retaliação israelense ao Hamas, enfim, isso tornou-se, à medida que o tempo passava, cada vez mais complicado, enfim, circunstâncias, à medida que o tempo passava, pioraram, enfim, de qualquer ponto de vista, e especialmente no que nos interessa, ou nos interessava, a esse grupo de cidadãos brasileiros que se encontrava na faixa de Gaza e tomou a decisão de sair de lá com o apoio do governo brasileiro, coisa que nós tentamos desde o início. Foi um processo longo, com idas e vindas, por conta dessas variáveis que nós não controlávamos, enfim, variáveis que fugiam ao nosso controle, não só do Brasil, mas de outros países de fora da região que queriam que seus nacionais saíssem de Gaza, e eles também, enfim. Então, digamos, para
eu cheguei a usar essa imagem de que para montar esse quebra-cabeça aí no início, nós imaginávamos que esse quebra-cabeça seria um quebra-cabeça simples. E à medida que o tempo passava, ele se tornou cada vez mais complexo, novas peças se agregavam, um novo desenho se apresentava, e com isso nós fomos aí por tentativas e erros, com acertos e frustrações também, encontramos aí, unindo todos os esforços, seja aqui no Cairo, seja em Tel Aviv, seja em Ramallah, seja em Brasília, com o ministro Mauro Vieira, o próprio presidente da República, o presidente Lula, nos contatos que manteve aí com seus homólogos, com chefes de Estado e de governo, para que nós pudéssemos, no final das contas, obter esse resultado muito positivo no dia de hoje. Embaixador